Como foi nos dias de Noa ou Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Casavam e davam-se em casamento. O Rabino Huna acrescenta que a geração do dilúvio foi selada para a destruição no momento em que legalizaram os seus casamentos com outros homens. Shalom Brahá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Quero compartilhar com vocês essa temática em Sefer Matityahu, na Betzorá, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do Passuk 37 e o Passuk 38. Sefer Matityahu, que é o livro de Mateus, Perek 24, a partir do versículo 37, Passuk 37 e o Passuk 39. Diz assim o texto sagrado: Pois assim como foi nos dias de Noa, ou Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, e casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noa, ou Noé, entrou na arca. O capítulo 24 é rico em detalhes, escatologicamente, tanto de nevuot, profecias que já se cumpriram, e nevuot, profecias que vão se cumprir e também que estão se cumprindo. Mateus capítulo 24 é a espinha dorsal do Apocalipse e de eventos atuais que estamos vivendo escatologicamente falando. Muito bem, quando eu li essa mensagem uma vez, eu fiquei meio intrigado. Falei assim, como assim? Casavam e davam-se em casamento. Até porque o casamento é uma dádiva do Eterno, é uma dádiva de Deus, é um presente de Hakadosh Baruch Hu, é um abrahá, é uma bênção do Eterno. Quando fui pesquisar dentro dos originais, a gente vai estudando as camadas mais profundas da Torá, da Betzorá, do Novo Testamento, encontramos detalhes no texto. E é sobre essa temática que eu quero predicar para vocês. Bom, o capítulo 24 começa com Yeshua, o assim chamado Jesus, deixando o templo. O capítulo 24, o Passuk 1, diz que Yeshua deixou o templo. E Yeshua deixando o templo é uma representatividade da Shekhinah, a presença, abandonando o santuário. Isso traz alusão que nós somos o templo, somos Beit, templo, casa, morada do Espírito Santo. Quando vivemos uma vida sem Torá, sem Brahá, bênção, sem Torá, mandamentos, sem obediência a Deus, sem kavod, sem honra, honrar o nosso próximo, honrar principalmente a Deus, a Shekhinah, ela abandona a nossa casa. Ela abandona, ela deixa, ela sai, ela se retira, ela deixa o templo, ela deixa a casa. E veio-me à memória, nos dias de hoje, quantas igrejas nós temos no Brasil e no mundo, né? Já parou para pensar quantas igrejas temos no Brasil e no mundo? Principalmente no Brasil, onde dizem, né, que aqui no Brasil é o lugar onde tem mais evangélicos no mundo. Porém, só que há um paradoxo. Porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e distantes de Deus, da Torá e de seus mandamentos. Contrapartida, existe um grupo que é a minoria, que estão longe das igrejas, longe de templos religiosos, porém
estão perto de Deus. Porque a presença de Deus não se limita a templo, a uma casa feito de pedra, feito por mão de homens. A presença de Deus, ela habita onde há temor, a Torá, a mitzvah, a obediência ao Criador. Então, Yeshua deixando o templo é uma representatividade gráfica da presença de Deus, abandonando o santuário. Nos dias anteriores ao Mabul, ao dilúvio, as pessoas comiam e bebiam. Os nossos sábios dizem que o cataclismo alcançou inesperadamente. O mundo funcionou como se nenhum julgamento estivesse vindo sobre a terra. Ou seja, as pessoas viviam como se nada estivesse acontecendo. E todos cuidavam dos seus próprios assuntos, dos seus próprios negócios, e não estavam nem aí. Sem compromisso com Deus, sem compromisso com o próximo, uma vida sem obediência, uma vida sem temor. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sim, vamos matar, vamos roubar, vamos adulterar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. As pessoas estavam vivendo um cataclismo ou um sincretismo religioso. Talvez até pior do que um secretismo, pois a época de Noé era uma época de densas nuvens. Casar e dar-se em casamento. Foi aqui que eu, no começo do vídeo que eu falei, como assim? Na época de Noé, as pessoas, elas casavam e davam-se em casamento. Casamento é uma brahá, casamento é uma bênção. Porém, quando nós cavamos e vamos a fundo, a gente descobre pérolas e as camadas mais profundas da Torá. Está escrito em Sefer Bereshit, que é o livro de Gênesis 6, capítulo 2, que inclusive faz parte da Parashá de Noa, que diz assim: e os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Eles tomavam esposas de quem eles escolheram, mesmo aqueles que eram casados com outras pessoas, ou seja, tomava a mulher do próximo. É por isso que Yeshua, Jesus, ele foi bem categórico ao afirmar, dizendo que assim como nos dias anteriores ao Mabul, ao dilúvio, as pessoas comiam, casavam e davam-se em casamento, assim será na vinda do Filho do Homem. Agora eu entrarei em uma área aqui muito delicada. Eu sei que vai mexer com muita gente, eu sei que poucas pessoas vão gostar do assunto, mas é o que está escrito. Vivemos em uma época em que o certo é o errado e o errado é o certo. Pastores homossexuais, igrejas, pastores e pastoras de lésbicas e homossexuais, pastores de cabelo grande, barbudos, usando salto alto. O certo virou errado. E o errado virou certo. Se você falar a verdade, você é cancelado ainda. Então, o texto aqui, ele é bem explícito dentro dos originais, quando Yeshua, Jesus, ele está prevendo o que aconteceu nos dias de Noa, que teve o Mabul, o dilúvio. Isso futuristicamente aconteceria também. E os nossos sábios dizem o seguinte, olha, a frase de que eles escolheram também significa de tudo o que eles escolheram. O que significa que eles também se casaram com outros homens e animais. Por isso que Yeshua disse, assim como foi nos dias de Noa, assim também será na vinda do Filho do Homem. Casavam e davam-se em casamento. O Rabino Runá acrescenta que a geração do dilúvio
foi selada para a destruição no momento em que legalizaram os seus casamentos com outros homens e com animais, zoofilia, através de uma documentação de casamento. Onde quer que seja encontrada a perversão sexual, a pestilência chega ao mundo. Isso está na Gemara, tratado do Talmud, Sefer Bereshit, Bereshit Rabbah 26a. O que é a palavra pestilência? Significa doença contagiosa, epidêmica, pestes ou peste, epidemia que acarreta grande mortandade e também peste. Você se lembra o que aconteceu em 2019? A Covid-19, a gripe aviária, a gripe suína. Por que será que isso veio ao mundo? E o Talmud continuou dizendo o seguinte: quando uma epidemia sai ou vai, outras vêm. E é o que Jesus ele disse em Mateus capítulo 24, que haveria pestes em vários lugares. Os nossos sábios continuam dizendo o seguinte: os atos de tomar esposa de outra pessoa ou casar um homem com um animal eram chamados de Hamas, violência, roubo, rapina, como é ensinado. É o que está escrito. A geração do dilúvio violou todos os preceitos, mas a sua sentença não foi selada, até que eles estendessem as mãos para o roubo, como está declarado em Sefer Bereshit, Gênesis 6:13. Para a terra está cheia de roubo, de Hamas, por meio delas. Tratado do Talmud Sanhedrin 108a. Vivemos em uma época em que, repito, o certo se tornou errado. E o errado se tornou o certo. E nós nem podemos abrir a nossa boca para falar, porque... Tá vendo aí? É homofóbico. Vendo aí? Queridos, estamos muito próximos da volta do Mashiach. Eu quero que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, a sua opinião, que é muito importante. Eu gostaria muito de entrar em vários assuntos aqui nesse vídeo, porém, fica aqui essa reflexão para você. Compartilhem esse vídeo e, se você gostou do vídeo, se inscrevam em nosso canal. Agora, nós aprendemos nesse vídeo, inclusive eu aprendi, que essas palavras que Jesus verbalizou, como nos dias de Noa, assim será na vinda do Filho do Homem. Casavam e davam-se em casamento. Isso significa que homem se casava com homem, mulher com mulher, e homens se casavam com animais. Bom, vou ficando por aqui. Nem preciso entrar muito em detalhes, porque está aqui, ó, a Torá, a Bíblia, e vivemos os dias de Noa. Por que será essas catástrofes acontecendo no mundo? Doenças contagiosas. O que será isso? Estamos vivendo os tempos de Noa. Vou ficando por aqui. Shalom, Hazak Baru, e que o Eterno vos abençoe. Na Shalom do Eterno, e até o próximo vídeo.